Carlos, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, é que você fala tão zen, meu, que até eu fico mais tranquila assim. Que legal, que legal. Obrigada, viu? Em primeiro lugar, pela sua disponibilidade, por esse bate-papo, né? Mas que não é entrevista, é um bate-papo que está na série de Arrumando o Mundo Profissional, a importância da pessoa correta estar no emprego correto, né? A felicidade profissional, que é isso que aconteceu com você, né? Você é um caso vivo dessa transformação e por isso eu te trago aqui para você contar um pouco da sua história, tá bom? Ainda estou nessa trajetória, né? Mas vamos lá. É isso aí. Não, mas o importante é que você acordou. Como eu falo, acordou e está no caminho dessa transformação. Porque a sua história é muito interessante, desde onde a gente se conhece até o momento atual, que a gente acabou de descobrir isso, fazendo conta, na realidade, para quem está escutando a gente, que são 20 anos já. 20 anos. Então, mais ou menos a gente tenta esticar assim a cara para não dar muito. Agora vamos descobrir minha idade. Ai, que chato. Bom, eu conheci ele era estagiário, tá? Então ainda vale. Bom, vamos lá. Carlos Eduardo, brasileiro, 20 anos de experiência já na área de tecnologia da informação. E depois de um tempo que ele vai explicar, ele acordou, ele passou por esse processo de despertar, de tomar consciência do que ele gosta, do que ele não gosta, e ele empreendeu nessa transformação, nessa jornada de transformação que, como a gente disse antes, é infinita, né? Não tem fim, e menos mal. Eu acho que isso é um fator positivo, né? Do autoconhecimento, de como a gente pode contribuir, né? Para um mundo melhor, para pessoas melhores. Carlos, conta um pouco da sua história para a pessoa que está escutando a gente, colocar você dentro de um contexto e falar, então tá, já sei o ponto de partida. Ok. Bom, obrigado pelo convite, pela conversa. Bom, espero que seja produtiva e que as pessoas possam aproveitar, né, e elas consigam aprender algo com a gente, né? Eu... Então, a minha história é longa, mas eu vou tentar resumir, né? Eu tenho 20 anos na área de tecnologia, trabalhando na área corporativa, sempre naquela corrida, acho que muitas pessoas vão se identificar com isso, naquela corrida pela escalada corporativa, sabe? Você sempre está pensando na promoção, você sempre está pensando no cargo mais alto e você quer subir, subir, subir. É como se aquilo fosse o propósito real da sua vida. Você fica vivendo para o trabalho. E eu percebi, chegou um momento aqui no Canadá, depois que eu saí do Brasil, vim para o Canadá, chegou um momento em que aconteceu um fato meio traumático na minha vida, que foi a primeira demissão. E assim, eu sempre me considerei um profissional extremamente competente, profissional minha vida toda. E foi muito traumático para mim, porque foi durante o período de experiência, sabe? São 3 meses aqui. Algumas empresas elas variam, vai de 3 a 6 meses, mais 3 meses. E, e eu não tinha feito, bom, no meu ponto de vista, não tinha feito nada de errado, tal. Então, uma semana antes de acabar a minha experiência, a minha gerente me chama na sala e me fala: olha, a gente não vai continuar com você. E é isso. E eu tava numa loucura, porque eu tava fazendo commute. Eu estava morando em Montreal, na província do Quebec, e viajando, morava em Ottawa, que é a capital do Canadá, e voltava para casa só no final de semana. Então eu estava fazendo muito um esforço tremendo para esse trabalho, para viver lá. Só que eu estava muito infeliz. Eu estava extremamente infeliz. Todo dia que eu trabalho, Fernanda, eu pedia para o universo, pedia para Deus: eu não quero ficar aqui, eu quero outra coisa, quero voltar para minha casa, quero voltar para Montreal, quero arrumar um emprego lá, não quero, não quero. E isso, fazendo isso, você começa a emitir, sabe, esse tipo de energia, começa a emitir, mandar esse recado para o universo. Então, depois daquele dia, foi um pouco traumático para mim, porque eu associei aquele evento com minha incompetência. Eu fiquei achando que tinha alguma coisa errada em mim. Foi aí que eu decidi procurar ajuda. Eu trabalhei com um terapeuta holístico, vamos dizer assim, para entender o que aquilo tinha acontecido e por que aquele evento tinha me afetado tanto. Tinha afetado a minha autoestima, meu ego. Né? Eu comecei a me criticar, porque eu sou muito crítico e eu acho que muitos de nós
somos críticos, a gente se pressiona muito. Uhum. E nesse processo de entendimento do que tinha acontecido, eu cheguei à conclusão que, na verdade, aquilo foi um pedido meu. O que aconteceu fui eu que pedi. Exato. Eu estava emitindo aquele pedido, aquela energia para todos os cantos, falando, eu não quero esse emprego, faça alguma coisa, por favor, para me tirar daqui, porque eu sozinho não tenho coragem de sair. Exato. E foi aí que aconteceu a primeira vez que alguém chegou e me dispensou, entendeu, no trabalho. E depois daquele entendimento que eu tive, o impacto, sabe, aquele trauma daquele evento, ele diminuiu muito, porque eu entendi que não era a minha incompetência, não era a minha falta de profissionalismo, não foi por isso que aquilo aconteceu simplesmente porque eu pedi, eu não queria aquilo, eu estava infeliz, eu estava levando uma vida miserável com aquilo. É muito duro, né? Eu acho que esse momento, fazendo só um parênteses na sua explicação, eu também passei por um momento desse, né, de pedir ao universo, né, e eu lembro, eu cheguei a contar em algum dos vídeos que eu fiz, que eu estava tendo uma rotatória, né, olhando para o Santiago Bernabéu, parecia até poético isso, e pedia para o universo, quero desaparecer. A incoerência era tanto, o choque era tanto interno, que eu falava para ele, e que chovia naquele dia, e eu chorava, e a chuva se misturava com as lágrimas, e meu marido fala, mas o que está acontecendo com você? Eu já não sei o que está acontecendo com você. Ele não era capaz de entender, nem eu era a primeira que não entendia nada. Mas esse pedido do universo de eu quero desaparecer, e menos mal que o universo, a vida, no final, escolheu uma forma, digamos, não tão traumática, né? Que foi quando saiu meu ombro do lugar e me deixou de molho, né? Um mês obrigatoriamente, depois 60 sessões de reabilitação. Então, para mim, o universo foi, sabe aquele empurrão que vai, cai fora daqui, né? Mas o universo ele tenta achar o caminho mais fácil para você atingir aquele seu desejo. E se você não consegue fazer por você mesmo, algo acontece, como por exemplo uma lesão que aconteceu no seu corpo e você teve que ficar parada para refletir. Exatamente. Então você ficou um período, né, para reflexão. Depois desse evento, que foi minha vida estava miserável, assim, bati o carro naquele período, Caramba. aconteceu um monte de coisa. E aí eu voltei para Montreal e consegui, aí eu insisti, olha só como nós somos, a gente nega todo o tempo, a gente resiste aos sinais. Uhum. Mesmo depois de ter começado uma terapia curta e ter ido aquele evento, eu insisti, voltei para a área de tecnologia. Voltei a trabalhar com uma empresa de inteligência artificial, que era o que eu queria no momento. E, novamente, minha vida começou a se tornar miserável, porque eu ia arrastando corrente para o trabalho. Sabe quando você vai e fala, meu Deus do céu, eu não quero estar aqui. Por que eu estou fazendo isso? Parece que a vida de todo mundo à minha volta era maravilhosa. A minha era lamentável. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Exato. E aí foi passando o tempo que aconteceu que um mês mais ou menos, foi bem, quase coincidiu com a pandemia. Eu no trabalho eu percebi que no último mês do trabalho eu ficava pedindo internamente, eu pensava assim, eu não quero mais fazer isso aqui, eu não quero mais fazer isso aqui. Aí eu pedia assim, eu falava assim, não, minha chefe vai me chamar e vai me dispensar, isso vai acontecer semana que vem, vai acontecer semana que vem. E eu voltava para casa e falava para minha esposa, olha, se prepara aí porque nós vamos ficar sem uma renda porque vão me dispensar de novo. E o que aconteceu? O pé na bunda. 15 dias depois ela me chama, fala, vem para a sala de reunião. Eu falei, aí eu acordei, na hora que ela falou, do nada, assim, no meio do expediente, uma quinta-feira à tarde, vem para a sala que eu quero falar com você. Eu falei, só eu e você? Ok. Aí eu falei para ela assim, olha, já tô levando o meu computador, já arrumei todas minhas coisinhas, tá tudo para sair. Ela ficou assustada. Então você já esperava. Eu já sabia o que ela ia falar. Caramba. Quando eu cheguei lá, ela falou, olha, infelizmente veio a pandemia, a gente é uma empresa pequena, uma startup, a gente tem 6 diretores e eu estava num cargo altíssimo. E a gente não pode manter 6 diretores, não faz mais sentido ter esse departamento, então o seu time vai ser desmembrado e com isso a gente não tem mais a sua posição aqui. Eu falei, ótimo, muito obrigado. Você abraçou ela e falou, nossa, eu acabei de receber o presente do meu ano. Eu falei, gente, muito obrigado por essa notícia, era tudo que eu queria. Ela
Fernanda, ela regalou o olho, assim, ela ficou assim, não é possível que ele está tendo essa reação, sabe? Mas eu já tinha pedido aquilo. Outra vez, né? Outra vez. E aí foi isso que aconteceu. Então, uma semana antes da pandemia, eu fui desligado novamente. E só que ainda, mesmo sabendo que eu tinha pedido aquilo de novo, mesmo sabendo que a minha vida não estava feliz, eu ainda tive aquele trauma, aquela reação de rejeição. Você tem um sentimento de rejeição. É como assim, como pode um negócio desse? Eu sou extremamente profissional e competente, como que não me querem? Uhum, é o Né? ego tentando te proteger. Eu sou Exatamente, maravilhoso, eu não tenho exatamente. Minha problema. O mente problema é falando dos para mim, outros. meu ego, não, você é o cara, como é que vão te desligar? Vai lá, volta lá, briga, entendeu? Uhum. E aí eu decidi continuar esses ensaios, essa terapia com esse profissional, com esse terapeuta holístico, e a gente fez um negócio um pouco mais intenso por um mês. Uhum. E aí foi quando eu consegui me descobrir, eu fui entendendo quem realmente quem realmente eu sou. Uhum. Por que aquilo me afetava tanto? Eu não sou o meu pensamento, minha mente. Né? Exato. Então eu comecei a fazer esse trabalho e foi aí que eu comecei a realizar algumas práticas de meditação. Eu comecei a me interessar muito por uma alimentação mais balanceada. Eu Uhum. comecei a voltar. Eu amo esportes, né? Desde criança, muito menino, eu jogo futebol. Tentei ser jogador de futebol profissional no Brasil por muitos anos, até completar 18 anos de idade. Então eu comecei a voltar àquelas origens do que Uhum. realmente me dá prazer. O que eu faço e me dá prazer? E aí eu comecei a integrar essas coisas todas. Eu falei, mas não existe corpo são sem uma mente sã, né? Uhum. Sem você estar equilibrado mentalmente, estar com a sua saúde mental balanceada, sem você estar equilibrado espiritualmente, e aqui eu não quero falar de nenhum credo, de nenhuma religião, porque não é associada. A espiritualidade ela é diferente de religiosidade. Exatamente. Religiosidade é você acreditar num específico dogma, mas a espiritualidade está acima, né? Ela abstrai. Então, é você conectar com alguma coisa superior, que a gente tenta incessantemente, mas a gente não sabe explicar, a gente só sente. A gente sabe que existe, mas a gente não consegue ver, E claro, né? o que a gente não vê, a gente não acredita, né? É aquele. É uma briga, é um paradoxo, uma dicotomia constante. Você fica. Exato. E com isso eu comecei esse projeto, a idealizar esse projeto, que eu queria compartilhar aquele momento que eu estava vivendo, porque eu me senti tão bem, Fernanda. Sabe quando você se sente em paz pela primeira vez na sua vida? Sei. Assim, demorou, sabe, 40 anos da minha vida para você perceber aquilo, que você Exato. viveu uma vida toda correndo atrás de uma coisa que não existe. Exatamente. Exatamente. Então, É maravilhoso, né? Quando você descobre, eu acho assim, no meu caso, né, como foi o meu acordar, né, quando eu descobri exatamente aonde estava a minha felicidade, pessoal e profissional, né, porque eu sempre digo, é uma vida única, não é estar bem profissionalmente e mal pessoalmente e vice-versa, não é isso, é buscar essa conexão, né, como você busca no seu projeto que você vai falar agora, essa conexão de corpo, mente, alma, o que, né, a espiritualidade, mas essa conexão do todo, né, o holístico, né, que você esteve trabalhando em terapia, é o mais importante. Quando você descobre isso e olha para trás e olha o seu passado e fala, meu, eu passei todos esses anos, né, indo atrás de uma cenoura que não era a minha cenoura, era uma cenoura que me disseram que era uma cenoura, mas na realidade nem uma cenoura é. Né? Então tem esse momento, né? Eu chamo pessoalmente que é um momento crack, né? Quando você descobre, né? Você acorda, porque é um acordar, literalmente. Quando você acorda, você quebra, né? É uma coisa que quebra suas pernas, que quebra todo o paradigma que você tem, toda a referência de bem-estar, tudo quebra. O seu mundo vai para baixo, o seu castelo desmonta, né? Então você pouco a pouco vai montando o outro castelo, né? Ou o que você quer montar. Então, depois que passa esse momento craque, que é, digamos que o furacão, né? Que levanta tudo, é o momento de construção. Que eu quero que você comente como é que foi o seu momento de construção depois disso.
É interessante isso que você mencionou, porque a gente tem a tendência de acreditar que aquele sentimento, ele é para sempre, né? A gente Uhum. está sofrendo, a gente acha que aquilo não vai acabar. A gente está muito feliz, a gente acha que nunca vai acabar. E, na verdade, tudo é temporário, é muito temporário, tudo passa muito rápido. Então, se você está num momento hoje infeliz, saiba que vai parar, vai acabar, Exato. porque está em constante mudança, né? Então, depois desse processo de autoconhecimento, eu decidi compartilhar essa trajetória com algumas pessoas, né? E surgiu o projeto. E o objetivo é um projeto de bem-estar, fazendo a união entre corpo, mente e espírito. E E espiritualidade. eu estou falando em espírito, usando a palavra espírito aqui, por uma questão de conveniência, porque cada um chama de um jeito. Você pode dar o Uhum. nome que você quiser, mas é essa essência superior que é você, quem realmente Uhum. você é, e não esse corpo físico, né? Não essa matéria, mas é importante a gente manter tudo equilibrado. Não adianta você só focar num ponto e esquecer o outro, porque o outro alguma coisa vai perecer, né? Você tem que Exato. tem que ter um balanço. E foi isso, aí o projeto iniciou, na verdade, eu idealizei, e no fim eu trabalho junto com esse terapeuta holístico que me ajudou, Que e legal. a gente integrou exercícios de práticas de meditação com fitness, que são Que exercícios físicos que interessante. todo mundo precisa, né? O nosso corpo é uma máquina incrível, Hum, extremamente incrível. Assim, se hum. a gente parar para estudar como que ela funciona todo dia, é um Não, milagre, é um é um milagre. milagre. E Exatamente. você entender que tipo de combustível você coloca nessa máquina incrível todo dia para ela trabalhar, para ela entregar o melhor que ela pode. E você está movimentando o seu corpo todo dia para você ser uma pessoa saudável, para você envelhecer, porque você sabe que a nossa expectativa de vida cada vez aumenta, né? Com a tecnologia, com os confortos, com as conveniências, mas não significa que você vai viver bem até lá. Eu posso viver até os 90 Exato. anos, mas em que condições eu vou viver até os 90 anos, entendeu? Uhum. Então, é importante você se movimentar, você deixar seu corpo, manter seu corpo funcional, porque quando você Uhum. chegar nos 90 anos, você ainda vai poder brincar com seus netos, você vai poder agachar para pegar uma caixa, um brinquedo, você vai poder ir ao banheiro sozinho. Exato. Isso é independência, você vai manter a sua independência. Então, isso é dignidade para essa expectativa de vida. E, claro, isso unindo a parte espiritual, mental, né? Porque você tem que ter uma mente quieta, ela produz bem-estar. E o que eu Exato. falo com uma mente quieta? A gente vive no passado que não existe mais e você não consegue fazer mais nada com aquilo, ou a gente vive incessantemente tentando descobrir o futuro. Você vive sempre no amanhã, não agora. Uma mente quieta, ela volta para o agora, né? Você Exato. vive o momento de hoje. E isso, em termos de práticos, traz alguns desafios, é óbvio, porque quando você fala, como eu vou viver só no dia de hoje, então, né? A Fernanda, como é que eu vou viver só no dia de hoje se eu tenho conta para pagar no fim do mês? Se eu tenho aluguel vencendo? Se eu tenho, né, o financiamento da casa e por aí vai, todas essas obrigações que nós temos. Mas quando eu falo viver o presente momento, não é que você não faz esse planejamento para o seu dia, para o que está por vir. Sim, você faz esse planejamento, mas sem se preocupar demasiadamente com o que está lá. Porque o que está lá no amanhã só vai acontecer amanhã, não é agora. E quando Exato. você deixa de se preocupar demasiadamente com o futuro, você começa a perceber e aproveitar mais o agora. Por exemplo, essa conversa que eu estou tendo com você maravilhosa. Eu estou aqui 100%, eu estou tentando estar aqui 100% do meu tempo, da minha, né, meu foco está completamente nessa conversa. Então se torna um evento agradável. Claro, porque você tá, é isso, essa conexão de todos os corpos, né, que se diz, né, corpo, mente e alma, tá tudo unido, e essa parte que você falou é muito interessante no aspecto dos sinais, né, que você comentou, né, a gente vai ignorando os sinais do corpo, o corpo tá lá se arrastando, tá falando, para, não aguento mais, pelo amor de Deus, me escuta, ou o próprio eu, né, o eu verdadeiro, atrás da grade que eu falo, né, ou a criança interior que a gente tem dentro,
que é o verdadeiro eu falando, deixa eu sair, para de escutar o ego. Então, todos esses sinais, né, que o corpo, a mente, o espírito, né, a alma vai te dando, falando, para, não é esse o caminho, não é esse o caminho. Claro, se você está no passado ou no futuro, você jamais vai captar esses sinais, porque esses sinais estão no momento presente, né? Você vai viver de uma história que já acabou, né? Uma mudança que já ocorreu, você fica naquele momento nostalgia, né? Lembrando coisas maravilhosas, então sua mente fica para lá, ou projetando, né? Uma expectativa de futuro determinada que faz você desconectar com tudo, né? Eu até chamo isso no último podcast que eu fiz, eu chamo isso comparando de perspectiva e expectativa, né? A diferença de você tentar se desconectar da expectativa e conectar mais com a perspectiva, porque a perspectiva te dá distância, né? É o do presente para frente, mas eu olho o presente e não espero nada, eu somente jogo para o universo o que eu quero viver e deixo fluir, faço a minha parte, né? Como responsável que eu sou das minhas atitudes, do que eu quero, e espero que o universo também, né, responda, porque se você faz aquilo que você gosta, se você, né, tá em ação, mas nesse caminho fluindo, o universo só vai te responder falando sim, é por aqui, não, por aqui. Então, como que vai te guiando. Mas se você não está conectado no presente, você não consegue captar esses sinais, né, que você comentou que teve, que ignorou, que eu também ignorei no meu momento crack também, que eu ignorei por cima, que por isso saiu meu ombro. Depois eu tive outras crises, mas a importância de estar nessa conexão, né, que do seu projeto, que traz, que é muito interessante, né, essa parte fitness com a parte mental, né, e como é que chama? Coloca o nome, que eu acho que eu não falei, o nome do seu projeto, fala o nome do projeto e por que esse nome. O nome do projeto é Minute Learner, que vem do inglês, né? Significa simplesmente que a gente é um eterno aprendiz. A gente está aprendendo coisas novas a todo instante. Então, reduzir a 1 minuto, mas é claro, é a todo instante. Você está aprendendo com a vida, com a sua jornada, você está aprendendo a cada minuto. Então, daí que vem o nome do projeto. E isso inclui tudo, como eu já falei. A gente está aprendendo a todo momento como socializar, como comunicar, como perceber essa nossa intuição interna, como trabalhar com ela, como se alimentar melhor, como tornar o seu ambiente profissional, o seu ambiente de trabalho melhor, como perceber o que é que realmente você quer e o que não te traz prazer, vamos dizer assim. Não vou falar felicidade, porque o termo é um tema para outra discussão, porque o que é felicidade O que é e que é felicidade? possível ser feliz a todo tempo, que é o que as pessoas Sim. pensam. Mas vem daí, o nome vem daí, vem do sentido mesmo de nunca acesso ao aprendizado. Esteja aberto para aprender coisas novas, esteja aberto para o impossível, que é o que a gente acha que é impossível hoje, né? Mas esteja aberto para essas oportunidades, que aí as coisas começam a acontecer de verdade na nossa vida. E Claro. é incrível, a gente resiste, como você falou, a gente nega, porque a gente foi condicionado por anos de educação, por crenças limitantes, que aquilo não pode ser. Então, para você quebrar todo esse paradigma, um processo não é simples, o processo ele não é complicado, mas ele não acontece da noite para o dia, né? Não é uma coisa milagrosa que amanhã eu vou acordar e pronto, eu já sei o significado de tudo isso e eu já sei o que eu quero e amanhã vai vir o que eu quero. Não, também exige esforço da nossa parte, trabalho, Claro. empenho. Claro, eu falo até que o autoconhecimento é para valentes. Se não existe essa valentia e esse carinho, né, na nossa direção, né, assim mesmo, de olhar a própria história com um outro olhar, não, lembra que você falou da parte de ser crítico, né? Então, olhar a própria história e o próprio ser desde outra perspectiva, né, com mais carinho, com mais cuidado, porque no final das contas, a gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho. E esse é um fato, por mais que as pessoas tentem negar isso, né? É a nossa história, né? A gente vai
se reunir com outras pessoas, né? Casa, tem filho, não sei o quê, mas no final das contas, você nasce sozinho e morre sozinho. Mesmo gêmeos, hein? Mesmo que está escutando que é gêmeo, ok, você nasceu com seu irmão, mas você vai morrer sozinho, possivelmente, né? Essa é a lei de vida, né? Que muitas vezes a gente tenta ignorar, tenta remar contra, né? E é o que eu falo, o primeiro passo para um processo de transformação acontecer, para você acordar, é o aceitar. Aceitar que a sua vida, como você falou, era miserável. Aceitar que você não está no caminho que deveria estar, né? Que não te traz mais felicidade. Aceitar que a sua vida mudou. Aceitar que a sua referência de bem-estar, isso, de ganhar dinheiro, de subir, tarará, chega um momento que você não sabe por quê, tudo desmorona, porque você não percebe, o seu ego não percebe que desmorona, o seu corpo vai avisando, olha, tá caindo, olha, você tá tendo isso, olha, você tá tendo mais gripe, tá tendo mais doença, você bateu o carro, blá, blá, blá. Então, o corpo vai te dando várias indicações, e o ego vai lá, como dirigindo o carro dele, assim, lá, olhando para a janela, olhando a paisagem, e não percebe isso. Por isso que, para mim, como no nível mais perceptivo, é isso, né? Porque a gente está muito no ego e a gente está no futuro, no futuro, no passado, e você perde toda a... De repente você fala, hã? Mas o que aconteceu? Eu não era o melhor profissional, que nem você falou, né? Eu não era a melhor pessoa? Mas como esse cara tem coragem de me demitir? Que cara mais idiota e não sei o quê. E depois você ainda joga a culpa, pega todo o seu lixo, joga no outro. Ou na empresa falando, não, o problema é deles. Né? Que no Exato. final é um comportamento muito humano, né? Muito básico. Não é porque você é a pior pessoa do mundo, não é isso. É por isso que eu gosto de normalizar. Dentro de um processo de transformação, você não aceita, que nem você falou, você nega, você não aceita, você joga a culpa no outro, você fala que você é o melhor, como essa pessoa teve coragem de fazer isso com você, e depois você deita no travesseiro e fala, nossa, aí você começa a duvidar, será que realmente o problema é do outro? Mas você fala, não, eu não tenho problema, é do outro, Exatamente. até que não dá mais para esconder debaixo do tapete tanta sujeira, tanta sujeira. Então, é como você tem a opção de não olhar mais, né? De falar, não, eu não quero olhar, mas como que o tapete vai ficando tão montanha, né? Debaixo tem tanta sujeira que você fala, chega um momento que você tropeça. Sabe quando tá muito suja a casa ou tá tudo bagunçado e você tropeça na sua própria bagunça? Acontece E isso. essa é uma prática diária, isso é constante. Você tem altos e baixos nesse processo até o momento que você consegue desassociar o seu verdadeiro eu Uhum. desse ego, dessa mente, né? Que o meu terapeuta costuma chamar de mente cabeção, né? Que é o nosso cabeção tentando controlar a gente o tempo todo. E eu Exato. lembro quando aconteceu o segundo evento no trabalho, eu fiquei assim, revoltado. Eu falei, não é possível, eu sou muito bom, como é que pode? Eu vou provar para eles, eu sei saber, eu vou fundar outra empresa só para acabar com essa empresa. De tanta ira, que tanto meu ego falando assim, sabe? E eu liguei para ele, falei com ele, a primeira frase que ele me ouviu, tal, no telefone, ele falou assim, mas quem é que está se sentindo assim, rejeitado e que acha que é o dono do mundo? É você ou o seu ego? Boa Aquilo pergunta. assim me fez parar. Eu, Uhum. Fernanda, eu fiquei uma semana refletindo naquilo. E Claro, porque o assim, seu ego estava tentando, não ouve, não ouve. tava, e eu comecei numa briga, numa batalha com ele. Eu falava assim: fica quieto você aí, porque eu não sou isso daí. Eu não Uhum. sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa ruim, eu não sou essa pessoa assim, assado. Não sou eu. E por aquele momento eu venci a briga. Ele foi aquietando, ficando quieto, ficando mansinho. Aí eu comecei a me sentir sabe aquela sensação de paz? Tipo, Uhum. eu não preciso disso. Isso é só um título numa empresa, é só um cargo. Exato. Eu não sou meu trabalho. As pessoas precisam entender que elas não Uhum. são a profissão delas. Elas são Que ótimo. muito mais que isso. Uhum. Aquilo é uma coisa vamos dizer assim, conveniente para aquele momento que você está vivendo, que está te ajudando, mas você não é a sua profissão, você não é o seu cargo, você não é o seu título que te deram.
Exato. Muito mais poderoso e mais incrível do que aquilo, né? Claro. E assim, o que eu gostaria de compartilhar é que não vejo nada de errado numa pessoa continuar. Não estou falando que é para todo mundo abandonar o emprego amanhã e sair fazendo coisa louca. Uhum. Não. Tem pessoas que amam o que fazem profissionalmente e trabalham numa empresa a vida toda e são muito realizadas. O fato é você não deixar aquilo te controlar, aquele status ou aquela aparência te controlar, né? E Exatamente. eu E acho que como é a completamente meditação, possível, eu acho que é completamente possível você encontrar felicidade, preenchimento na sua profissão. claro. E é isso vai à próxima pergunta. É possível para você ser feliz profissionalmente? Eu acho que é completamente possível. Eu acho que é completamente possível você. Eu conheço, apesar de as estatísticas mostrarem que são raras as pessoas que se dizem felizes no trabalho, porque esse é assustador. Eu não sei se você já. Eu acho que você já deve ter visto várias estatísticas a respeito. O número é alarmante, chega a 90% da população, 95% da população extremamente infeliz com o que faz, vivendo uma vida miserável, sabe? Mas eu acho que, mas você encontra em todos os setores. É isso mais bonito, Você né? encontra pessoas felizes, extremamente felizes e realizadas com aquilo que estão fazendo. Eu acho que uma das maiores barreiras é o fato de que a gente vive sempre no futuro. Você vai para o trabalho e você está pensando sempre no próximo cargo, sempre no aumento do salário, sempre, sabe, você quer mais, mais, você nunca tem aquela sensação de saciedade, de preenchimento, você quer mais, mais. Como você vive só no futuro, só pensando no próximo cargo, só pensando no próximo trabalho, no próximo título, você não consegue aproveitar o que você tem agora. Exato. Qual é o meu cargo agora? Assim, se você voltar para o presente, para o momento, comece a perceber o que está à sua volta, o que você está fazendo ali para ajudar aquela empresa a crescer, aquele time a crescer. Qual é a Uhum. sua contribuição? Como você pode fazer daquilo melhor? Exato. Eu acredito assim que se você realmente conseguir fazer esse exercício do momento, de voltar para o momento que você está vivendo, você vai começar a ter mais prazer na sua atividade profissional. Claro, E porque você se dá conta, né? você começa a se dar conta também, mais importante do que até ter o prazer, é você começa a perceber o que não te dá prazer naquilo e você começa a movimentar as coisas para que aquilo se ajuste. Claro, Então, é o que a você não gente falou, você gostar do que volta você para o faz, momento presente, né? exatamente. E o que você vive no seu ambiente profissional vem muito ao encontro da energia que você está emitindo também para as pessoas. Então, tem muitas pessoas que reclamam: ah, meu chefe não gosta de mim, meu gerente me odeia. Mas e você? O que você emite de energia para essa pessoa Exato. em É, contrapartida? então, Porque, na verdade, as pessoas e o ambiente de trabalho que a gente tem é um reflexo do que a gente está emitindo. exatamente. Eu falo do efeito espelho, sempre aí, né? Que no final das contas, o que você vê, o que você percebe fora é o reflexo de como está dentro. Se você percebe somente tristeza, tragédia, por mais que esteja passando isso fora, mas digamos que a sua atitude, né, frente a um obstáculo, frente a um problema, se você somente atua desde a parte negativa, desde o, vai, eu estou me arrastando e tal, aí o que acontece? A pessoa está assim, né? Fala, não, eu estou insatisfeita. E aí você pede o quê para o universo ou para outra pessoa? Não, essa pessoa tem que me tratar bem, mas eu já não me trato bem, porque eu sou incoerente com aquilo que eu estou sentindo. Então, esse choque entre o que eu estou sentindo e o que eu estou pedindo para o mundo, isso aconteceu comigo também, a falta de coerência interna. Então, quem está sendo um chefe ruim? Quem tá, sabe, quem é o ruim da história? É que nem Sim, perguntou para você, quem realmente tá se sentindo assim tão afetado pela situação? É você ou exatamente. o seu ego? Porque não tem nada a ver com o que está fora. Eu sempre falo isso. Não tem nada a ver. O de fora somente é um reflexo de como você está se tratando, como você está orientando a sua vida, como você é internamente naquele momento, né? Como você está se tratando. É o verbo estar, né? Porque o ainda você não tem, né, a consciência do ser, né? Do verbo ser nesse sentido. Mas como você está se tratando é um reflexo do que está acontecendo fora. E isso dói, Carlos. Dói, porque cada vez que eu falo
nas terapias ou com amigos e tal, o que eu percebo é quando eu falo, olha, você vai me odiar pelo que eu tô te falando, porque a pessoa vem reclamando, ai, que é isso, que é aquilo e tal. Eu falei, você vai me odiar. Mas se eu te falar que não tem nada a ver com esse chefe, não tem nada a ver com esse trabalho, não tem nada a ver com seu namorado, com sua namorada, não tem nada a ver. O tema tá dentro. Que em cima você fala para mim que eu sou o problema? Eu falo, não, não é que você seja o problema. Você está pedindo amor. Você se ama? Aí começa, que você está falando? Então é o ego, outra vez, não, Sim, negando, ficando sim. aquela semana pensando. Parece até um tema meio místico, não quero que as pessoas confundam, mas às vezes é difícil você colocar em palavras e de forma concreta, mas esse momento de autoconhecimento, autodescobrimento, ele é poderosíssimo. É, a gente pode sugerir um exercício simples para as pessoas, porque Sim. você vê, sabe, todo mundo lê O Segredo, que o universo é uma conjunção de energia, que o que você pede virá até você. As pessoas confundem com sentar, ficar na inércia, sem fazer absolutamente nada, só pedir. Ok, pode funcionar? Pode funcionar, vai ser mais lento, pode chegar alguma coisa até você, mas exige a sua ação também. Exige a ação da sua parte para você ir atrás do seu objetivo, do seu sonho, né? Mas um exercício simples que aconteceu comigo, comecei a fazer muitos exercícios de visualização. E não quero falar de religião aqui, não quero falar nada de crença, não quero também. Mas são exercícios simples de visualização e as coisas começaram a acontecer e eu fiquei chocado. Eu vou falar para Assim, você. nossa, eu tenho os números da Mega Sena, pera. É claro, a pessoa pensa direto nisso, mas Exatamente nisso. não é desse jeito. Mas o quanto mais você emite aquela sensação, aquela vibração positiva daquilo que você quer, mais aquilo vai virar até você. Quanto Uhum, mais você mostra prazer naquilo, mais daquilo te dão. É como se uhum, fosse assim, entendeu? exato. Mas se você faz isso, que não é do fundo do seu coração, só fingindo, não vem, Não vem. porque não funciona. E você quer ver um exercício simples? Acho que todo mundo já passou por esse tipo de coisa. É incrível na hora que eu comecei a pensar. Já passou por um momento na sua vida que você queria comprar um carro novo? Uhum, Aí você está procurando o carro. Aí você coloca aquele carro na cabeça. Aí você vai para a rua, você só vê aquele carro. Você não vê mais outro exatamente. carro. Você fala, Exato. eu quero este tipo de carro desta cor. Todo lugar que você vai, você só vê aquele carro e aquela cor. Por Claro. quê? E só existe carro daquela marca e daquela cor? Não, é porque o seu foco de atenção, seu Exato. awareness, né? Uhum. Sua vida está naquele ponto. E quando você fala para o universo, é isso que eu quero, ele te traz o que você Ele quer. Você fala, traz, eu quero exatamente. um carro assim, uma SUV vermelha. O que, Uhum. que você vai ver? Então, faça um exercício. Fale Claro. amanhã, coloque para você: eu quero ver uma borboleta azul. Eu quero essa borboleta. O universo vai fazer de alguma forma, eventos vão acontecer para que você tenha essa borboleta azul. E é incrível. Exatamente. Então, Na psicologia quando chama você atenção começa a perceber seletiva. exatamente Exatamente. a atenção seletiva, você está focando para o que você quer. Só que nós temos uma tendência muito grande a gente é muito negativo, né? A gente tem muito pensamento negativo. É muito Uhum. difícil ser otimista. É. Ah, ainda mais com todos esses eventos acontecendo, crise, pandemia e tudo mais. Então, cria Uhum. ansiedade. E a gente tem uma tendência, porque é muito mais fácil você negar, pensar no não primeiro, do que ser Uhum. otimista. Claro, E, apontar o defeito para o outro, né? Só que esquece que tem mais dedos apontando para si que para exato. fora. Então, quando você vai pedir o que você quer, você tem que começar pelo positivo. Se você começar já pelo negativo, eu não tenho. Não foque no que você não tem. Foque no Uhum. que você quer. Exatamente. Eu Na quero psicologia, abundância, eu quero um ambiente de trabalho, um ambiente profissional mais produtivo. Então, foque nisso. Porque é isso que vai te vir, vai ser dado para você. na psicologia fala sobre esse tema da atenção seletiva, né? Bastante, é um tema muito estudado psicologicamente, está comprovado cientificamente que a gente funciona dessa maneira, quando a gente tem um foco determinado, porque a realidade, que nem eu falo, a realidade é tudo. Aquele que sofre, aquele que sorri, aquele com emprego, sem emprego, no Brasil, no Canadá, na Espanha, onde quer que seja. Tudo é real. Então a gente não tem a capacidade mental de perceber toda a realidade.
tudo que está acontecendo agora a gente não é capaz, né? Eu estou percebendo você está a mim, eu estou vendo o que está atrás de você, então, sabe? Então você não tem o foco totalmente aberto. E o que acontece nisso? Como a gente não tem essa capacidade, né, de perceber na integridade realmente o que está acontecendo, a gente tem que focar. Então, o cérebro ele precisa de uma indicação clara por economia de esforço cognitivo, ponto. Isso cientificamente está comprovado. Então, quando você conhece, né, eu tive um professor de biologia na faculdade de psicologia que falava isso, se a gente aprendesse mais biologia, se a gente de verdade aprendesse a biologia e a psicobiologia, a gente ia mudar tantos paradigmas e tantas crenças que as pessoas vão ficar loucas com todo esse conhecimento, né? Porque é muito poderoso você conhecer como funciona essa caixa aqui, né? Na parte orgânica, na parte científica, tema neuronal e tudo isso, quando você conhece como você funciona, já nem na parte psicológica, somente na parte fisiológica, você fica louco, porque essa informação é muito poderosa. Se a gente funciona assim, determina um foco, e isso é o que eu vou perceber. Então, a realidade é tudo. Então, o universo te traz tudo. Mas se você diz ao seu cérebro, fala assim, o que eu quero perceber da realidade é isso. Ponto, né? Isso aconteceu comigo quando eu fiquei grávida. Eu falei, ai, que bom, eu tô grávida. Quando eu saio o primeiro dia na rua, aí passa 1, 2, 3 grávidas, eu falo, poxa, meu, né? Então, Só ver é assim, grávida. claro, É, é assim mesmo, a gente tem esse poder. os gurus, né, os ditos gurus ou a própria meditação, ou esses eventos todos mais holísticos e místicos, eles dizem que você é capaz de transformar a sua realidade. E quando eles estão falando isso, é exatamente o que você está explicando. É a sua atenção seletiva. Quando você foca no que você quer, é aquilo que vem a você. Exato. E você está transformando, na verdade, a realidade à sua volta. Então, é isso que eles estão tentando explicar. E é poderoso, e isso está à disposição de qualquer pessoa. É grátis, como eu falei, Não, é grátis, tá aí. incrível, porque a gente acha que é muito difícil e é inalcançável, e eu tenho que virar monge, eu tenho que ir lá para o Nepal, sentar e ficar. Não, tá Não, não. aqui, com você Exato. agora, onde quer que você esteja. Não é Exato. mudando de país, outra coisa, né? Não é mudando Uhum. de país, mudando de emprego, mudando de empresa que vai resolver o problema, porque o problema está aqui, ó. Você Exatamente. O vai problema tá levar, fora. enquanto você não fizer esse estudo, você vai levar ele com você. Claro. E qual é o obstáculo que você acha, Carlos, de uma pessoa que se deu conta? Vamos imaginar aquela situação que a pessoa, assim, depois dessa conversa que a gente está tendo, fala assim, sim, possivelmente eu tô me arrastando, né? Talvez a minha vida é miserável, talvez, né? Surgiu essa pequena dúvida, essa pulga atrás da orelha. Qual é o obstáculo maior que você acha que pode ser que ela encontre nesse caminho? Eu, eu acho que o maior de todos, Fernanda, é o medo. A gente tem medo da mudança. Você tem medo. Eu tenho um emprego hoje que malemar paga minhas contas. Uhum. Então, eu não vou tentar começar amanhã fazer um curso de pintura, que eu amo pintar, eu amo, sempre amei, e vou viver de pintura, mas eu não faço porque eu tenho um medo tremendo, porque não vai me trazer o dinheiro que eu tenho hoje para pagar meu aluguel, para pagar minhas coisas. Então, o medo eu acho que é uma das maiores barreiras de você, para você identificar o seu verdadeiro eu e ir Uhum. atrás daquilo que você realmente que te dá prazer, né? Uhum. E eu falo E, muito. Fala, desculpa. e para isso, para fazer essa transição, tem várias formas que eu poderia sugerir. Não é simplesmente você abandonar tudo que você tem hoje, porque isso seria loucura, né? Você tem obrigações, como eu tenho, você tem, qualquer pessoa tem. Mas eu diria você começar a trabalhar esse medo dentro de você e começar a fazer essa atividade, realizar essa atividade em paralelo por um Uhum. tempo, né? E você começa a se perceber, você começa a testar. De repente, passam-se ali 3 meses, você percebe, nossa, eu achei que eu gostava de pintar, mas na verdade eu não gosto não. Era só uma fuga, sabe? E aí você Sim. parte para o outro projeto, para um outro hobby que de repente pode virar sua atividade principal. Ah, eu vou, sei lá, eu vou fazer um curso de cerâmica. Mas sem abandonar aquela atividade principal que está te dando a renda, né?
Claro. Mas eu acho que a maior das barreiras seria o medo mesmo, o medo de você... Às vezes a gente tem medo simplesmente de tentar, Fernanda. Isso que A é o gente medo do nem medo. tenta, a gente nem tenta. Se você nem tenta, como é que você vai saber o que poderia ser? Claro, e na psicologia aí é a metacognição, que eu adoro, não sei se você conhece esse término, que é a consciência da consciência, né? Nesse caso é o medo do medo. Eu tenho medo de ter medo. É muito Sim, louco sim, isso. porque a gente tenta afastar tudo que nos traz desconforto. E o Exato. medo traz desconforto. Claro, claro. E aí eu gostaria de somar nesse comentário seu, que eu acho que essa aí, acho que você acertou aí na mosca de que essa é uma das barreiras mais fortes. Se não é a primeira, vai ser a segunda, né? Porque o medo, no final, ele sempre surge. Aí o que eu gostaria de acrescentar é o que significa emocionalmente as mudanças, né? A emoção por si mesma, ela é somente um aviso, né? A emoção, ela não é parte do seu ser, né? Como eu quero dizer, você não é o medo, né? Você não é a ansiedade, você não é a dúvida. E sim, isso tudo, toda a parte de sentimento, a parte de emoção, psicologicamente é só um aviso. Pode ser que tenha esse perigo, pode ser que exista um buraco, pode ser que tenha um pitbull atrás de você, entendeu? Então é somente um aviso, porque isso, digamos que é o que perdurou na nossa evolução como ser humano e isso é muito útil. A emoção, o medo, se surge nesse momento, é o maior presente que você pode ter, porque o seu sistema de alerta está funcionando corretamente. Porque se você tem medo, isso é bom, você está num bom caminho, porque você está acordando. Porque se você não tem medo e não tem nenhuma cosquinha na barriga, pode ser que você está seguro de si, mas se você está indo assim desenfreado, pode ser que seja um impulso somente, né? Não aquela sensação de bem-estar plena, como você diz, estou em paz. Por mais que eu tenha medo, eu não sou o medo. Então você se desvincula daquela emoção, né? E quando você sente o medo, eu gosto de diferenciar em duas partes o medo, né? Porque muitas vezes foi uma discussão que eu tive com uma amiga minha e eu perguntei para ela, falei assim, como a gente consegue saber quando é o medo mesmo? Porque às vezes a gente sente medo, mas na verdade não era medo, era tipo, tipo eu quero ver o que está acontecendo, mas eu tenho medo de olhar, né? Mas é É aquela uma curiosidade, né? curiosidade, exatamente. Disfarçada de medo. Exato, porque o medo ele se transforma em outras coisas para te enganar, enfim, aí tem todo o sistema do medo para te avisar, porque lembrando e sempre partindo do ponto, né, inicial que o medo é aviso, ponto. Então ele vai tentar se disfarçar, ele vai virar no seu melhor amigo para dizer não, não vá por aqui, né? Então qual é a diferença? Nessa discussão que eu tive com essa amiga, a gente discutiu que essa mudança, né, do medo esse medo é uma pergunta que você faz para você mesmo. Esse medo te paralisa ou te empurra para diante para ver o que tem atrás da porta, entendeu? Essa é uma indicação perfeita, porque não existe medo positivo ou negativo, não é isso. É neutro. As emoções, elas são neutras. E a partir daí da ação que você faz, através da emoção, que é o que pode se categorizar em positivo, negativo, a favor ou que está contra, né? Então, a pergunta quando você sentir medo é essa. Isso me para, porque né, o fato de você ficar parado e ficar catatônico ali, isso pode ser realmente um medo e você não quer, você não está preparado. Se respeite, né? Respeita o aviso que você está tendo. Não é o momento, já vai chegar o momento, né? Agora, se eu tenho medo, mas eu quero ir porque eu sinto que é o meu momento de transformação, eu sinto que é a minha vez, adiante, né? Exatamente. E Que a gente tem muitas crenças limitantes também, né? Que seria a segunda maior barreira, na minha opinião. A gente foi educado, cada um teve uma educação familiar, mas a gente vive essas crenças que nos foram passadas. Então você, no meu caso, você aprende que você tem que estudar, trabalhar para alguém, e isso vai te garantir sucesso profissional e felicidade. E você vive piamente essa crença limitante sem questionar a Exato. vida inteira, até o momento que, mas será que é só isso? Será? Será que eu não consigo viver mesmo daquilo que eu sempre sonhei? Será?
Será? Esse né? será dói, né? Falar, ih, a cosquinha. Olha o medo positivo, né? Nesse Exatamente. sentido. Então a gente é muito condicionado a essas crenças limitantes. A gente tem um modelo que foi colocado no nosso subconsciente e a gente não quebra ele. A gente vive ele. Isso Uhum. aconteceu comigo, né? E quando você começa a se desassociar disso, começa a abrir um outro mundo na sua frente. É Um muito louco outro isso. mundo de oportunidades. Você pode qualquer coisa que você quiser. Exatamente. E a pessoa, aproveitando esse gancho, vamos colocar na situação que a pessoa está começando agora, né? A carreira profissional, a vida profissional, está saindo dos estudos ou ainda não entrou nos estudos, enfim. Vai para o mercado profissional ou empreende algum negócio. O que você poderia falar para essa pessoa? Bom, eu acho que quando você está começando, né, você ainda não tem muitas obrigações, né? É um aspecto super positivo. Exatamente, de repente, para um jovem, você mora com seus pais ainda, você não tem muitos compromissos, né? Então você não tem esse peso que a gente coloca nas nossas costas. Então eu diria que perceba, tente trabalhar a sua intuição, o que é que te dá, o que mexe ali, sabe, dentro de você, no seu coração. Você está indo para o lado certo? É isso que você quer? E não tenha medo de explorar alternativas, porque você está num momento, exatamente nesse momento da sua carreira profissional, é um momento que você pode explorar várias opções. Não se fixe em uma só, não se prenda, isso vai me trazer, sabe, essa renda, esses recursos e aqui eu vou ficar para sempre. Não, se dê a oportunidade de testar, seguindo o que você sente. Não deixe os outros guiarem ou dizerem para você o que você tem que fazer. Não, você tem que ser um advogado, você tem que ser um engenheiro, porque é isso que dá resultado. Não, mas eu sinto aqui dentro que eu quero ser artista gráfico ou um designer, Uhum. tá? Então busca, explora isso nesse momento do início da carreira, você tem toda a possibilidade do mundo. É muito mais fácil para você agora do que você gastar 30 anos numa carreira profissional e depois quiser mudar. Uhum. E, não é que é impossível, é claro, totalmente possível, mas as barreiras, as coisas que você vai ter que quebrar, elas são mais numerosas, né? Você vai ter que destruir outros paradigmas muito mais. Então, acho que o Claro. meu conselho seria isso, não se deixe ir pelos outros, o que acham que você deve fazer, Uhum. e tente perceber o que é que te faz, que te traz prazer, que te traz motivação interna e invista naquilo. E também não há problema nenhum de você falar, eu tentei, mas não era aquilo, eu não gostei, não há Uhum. shame, né? Não há vergonha nenhuma em você falar, não quero mais isso, agora eu vou para o outro lado. Claro. Não, isso é super positivo, porque você já sabe que por aí você não vai ficar com aquela coisa. E se eu tivesse tentado? Porque você imagina terminar, chegar na aposentadoria, olhar para trás e falar, poxa, eu queria ter tanto aproveitado esse meu momento, né, de plenitude profissional e ter investido tempo nisso. E agora vamos para outro polo, Carlos. A pessoa que já tem uma trajetória profissional construída, já deu aquele baque interno de eu não estou feliz profissionalmente, né? Se a gente já comentou algumas coisas, né? Que você falou de olhar o que está contribuindo valor, né? Para a equipe, para a empresa. Mas o que você pode falar mais no nível mais psicológico para dar esse impulso na pessoa e tirar ela do momento craque, né? Como eu chamo. Eu acho que se você está 30, sei lá, você está 20 anos, você está num tempo muito longo numa profissão e você está se sentindo infeliz, eu acho que é você se dar a oportunidade de tentar algo diferente. Você tem que quebrar essa limitação do subconsciente de que você e não se preocupar muito com o externo, com a opinião dos outros, né? Porque a gente, Uhum. a gente dá muito valor, Fernanda, para o que os outros pensam da gente. Então, Sim. muitas vezes eu percebo que nós criamos um estereótipo, nós criamos um personagem e a gente fica
incrustado naquele, sabe, naquele personagem, a gente vive ele, a gente não quer se livrar dele, a gente já se agarra a ele, mas na verdade não somos nós, é o nosso ego. Para ele é muito bom aquilo. Claro, Eu sou o conforto. presidente, da empresa, eu sou a gerente de RH, então a gente se agarra naquilo pro ego, aquilo alimenta ele não quer soltar aquilo de jeito nenhum. Então, se você perceber que aquilo, realmente aquele ambiente de trabalho, aquela carreira não te dá o retorno, né, emocional, o prazer que você tem, se você tentar se perceber e se dar a oportunidade de tentar algo diferente. E isso não precisa ser você de repente abandonar completamente aquilo que você está fazendo. Não, dentro da sua profissão atual, dentro da equipe onde você está, da empresa onde você está, comece a olhar os pequenos movimentos que você pode fazer para tornar o seu dia mais prazeroso. E são pequenas coisas que vão fazer diferença. Então você se dê a oportunidade de tentar e de se desassociar tanto, né? De ficar tanto associado à crítica alheia. Se dê essa oportunidade, eu acho que isso faria uma grande diferença. E é claro, depois de você tentar, poxa vida, Fernanda, tentei, mas isso aqui realmente me deixa miserável. Aí eu acho que é um momento de você realmente fazer uma reflexão e fazer uma mudança mais drástica. Né? De você realmente tentar quebrar os laços e tentar alguma coisa nova. De repente você poupou um pouco, né, de recursos durante a sua vida toda e você fala, não, eu vou investir nisso, eu vou pegar esse recurso e vou tentar esse sonho aqui. Mas eu acho que a chave é você se permitir, Fernanda, acho que é essa a palavra. Claro. Se permita tentar. É que parece tão, né? Parece tão simples, tão pequenininho, né? O se permitir. É que nem eu falo, a gente quando a gente gasta tão pouco tempo em se conhecer, né? Que chama muito a atenção isso. A gente se interessa pelo outro, conhece o outro, o nome, o que ele gosta, o que não gosta, como eu me adapto ao outro, como eu agrado a outra pessoa. E quando chega o momento de se permitir, de se conhecer, dar passo para essa voz que está dentro falando, deixa eu sair, por favor, me escuta. A gente fala, não. Eu acho que é um dos momentos, né, do momento craque para mim, que é o mais difícil. É o mais difícil quando você se dá conta que você é o seu pior inimigo. Isso dói, porque aí dói no ego também. Porque até o próprio ego se olha e fala, poxa, da onde foi que a gente parou, né? Então, o aceitar, né? Que nem eu falo, o primeiro passo, aceita, se permita, né? E depois planeje, né? Dentro dessa verificação no próprio trabalho, no próprio estudo, né? Muitas vezes está nisso também. Eu estou estudando uma coisa, sei que eu não gosto, mas eu vou continuando, porque eu já estou terminando, porque isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu sabia que eu não gostava de turismo, mas eu falei, não, eu vou continuar, porque está faltando só um ano, então continuei, beleza, terminei. Então, e daí eu falei, não, depois eu faço psicologia, depois eu faço o tamanho de tempo que eu demorei para voltar a conectar com isso, né? Então, isso acontece também nos estudos. A gente, talvez, não é errar o caminho, a gente toma um caminho, a gente se dá conta e fala, não, deixa para depois. Dá muita preguiça. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é para valentes, é para pessoas que estão dispostas a apostar por aquilo que realmente faz ela feliz, né? E agora, Carlos, agora é a pergunta do milhão, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, como está a situação profissional, mas o que você acha? Como vai ser o mercado profissional? Porque eu, particularmente, acho que mexeu muito no nível pessoal essa crise, né? Porque não é só a questão da pandemia ou do vírus, não. É uma questão que foi crises também de valores, né? Crises de olhar para dentro, crise de eu estou preso, estão me falando para ficar dentro da minha casa, né? Então é muito tempo sozinho comigo, né? Então foi um impacto muito grande psicologicamente, né? Então as pessoas que decidiram ver isso, eu acho que tiveram uma grande oportunidade e estão bem conscientes, né? Agora no processo de transformação, mas muitos possivelmente decidiram não olhar, né? O problema é do vírus, o problema é da minha empresa, né? Jogando para fora outra vez. Como você acha que vai ser
esse mercado profissional, as pessoas que estão dentro, depois dessa crise, né, de social, também crise de saúde, né? Essa pergunta chave, né? A gente está vivendo na era da ansiedade, né? A gente vive alucinadamente pensando só no amanhã e aí vem essa pandemia. Eu acho que foi muito, você explicou muito bem, e eu compartilho da sua análise, que a pandemia ela veio como para mim foi uma resposta, sabe, uma resposta da natureza para forçar a gente a parar e refletir. Uhum. Fica quieto, né? Traz o seu foco para cá agora, para o momento e reflita. Como que você tem vivido até agora? O que você tem feito? É isso que você quer? Né? O que você vai fazer daqui para frente? E eu acho que ela veio para forçar a gente fazer essa reanálise de valores nossos mesmo. E como você disse, tem gente que aproveitou esse momento e aproveitando para fazer isso. E tem outras pessoas que não, que ainda estão resistindo a isso e simplesmente estão esperando vir uma vacina, acontecer alguma coisa e segue a vida. Vai voltar tudo a mesma loucura, né? É o ratinho lá correndo, né? Exatamente. E atrás dessa loucura, todo desse propósito, que a gente nem sabe se é um propósito real, e está esperando isso. Mas eu acho que com relação ao mundo profissional, eu acho que muitos paradigmas vão ser quebrados, já estão sendo quebrados, né? Muitas empresas estão percebendo que a nossa relação com o trabalho, ela não necessariamente ela foi correta, como tem sido nas últimas décadas, e nem não necessariamente ela tem que se manter. Então, forçando a gente, por exemplo, trabalho remoto foi uma coisa que foi inevitável para muitas empresas, e elas perceberam que, puxa vida, eu não preciso ficar controlando o meu profissional, meu empregado, sabe, bater cartão e ficar controlando o que ele está fazendo daquele jeito, com aquela missão da Revolução Industrial, né? Que é bater cartão 9 às 5, e se a pessoa não está ali fazendo um chicote na pessoa, as empresas perceberam que, foi um momento para as empresas refletirem também, elas perceberam que o que importa é o resultado no final, é a entrega. Agora, como que você atingiu aquele resultado daquela entrega? Ela está te dando a liberdade. Ela percebeu que se ela te dá a liberdade para chegar naquele resultado, o resultado ele vem com mais qualidade, o resultado vem com mais eficiência, com mais produtividade, né? Exato. O que eu digo, e aí tem pessoas que trabalham, são pessoas da manhã, se sentem muito produtivas de manhã, mas à tarde já quer ir para um parque, quer passear com a família, mas no fim da semana o resultado está lá. Exato. Então, como é que a gente deve medir produtividade, né, no trabalho? Realmente a pessoa precisa estar lá produtiva 9 horas por dia, 8 horas por dia? E aí, se você parar para pensar, realmente quando você está no trabalho, você está produtivo 8 horas por dia? Exatamente. Todo Quantas mundo vezes, sabe. quantas vezes você vai lá para o cafezinho? Quanto tempo você gasta no cafezinho, no corredor? Não é possível para a mente humana estar todo o tempo ali, né, focada fazendo aquilo produtivo. Então você tem que ter essas paradas. E eu acho que esse é um dos maiores paradigmas que estão sendo quebrados por várias empresas. Mas eu também penso que não é para todo mundo. O trabalho remoto não é para todo mundo. Tem gente que tem extrema dificuldade, que precisa daquele ambiente do escritório, né? E uma coisa que a gente sente e muita falta, mas isso é da natureza humana, é o social, né? Você encontrar com pessoas, você encontrar com o seu time, com seus amigos, e você trocar ideias. Então, esse é um outro grande desafio, eu acho, que veio com a pandemia. É você tentar reinventar esse contato social, né? Que quando a gente está fazendo agora aqui um contato completamente virtual, claro que ele não é a mesma coisa. Se eu estivesse aí na Espanha falando com você frente a frente, seria completamente diferente. Se você estivesse aqui no Canadá, seria diferente. Claro. Eu acho que essa é outra coisa que as empresas estão tentando se reinventar. Claro, porque o processo também é para as empresas, né? É o que eu falo. Muitas vezes a gente confunde, né?
qual é a responsabilidade até onde do próprio desenvolvimento do funcionário, da pessoa, quem é responsável pelo quê, né? Mas se o próprio funcionário, a própria pessoa faz esse processo, se permite, se conhece, né? Com essa pandemia, chacoalhou tudo e falou assim, vamos ver o que cai, né? Que fruto cai dessa árvore, né? Depois de dar uma chacoalhada, e realmente eu quero estar nisso e tal. Então, e a empresa fazendo a parte dela, que é eu permito, né? A pessoa eu me permito e a empresa também como um organismo, né? Que tem várias pessoas, eu permito que as pessoas também se deem conta de determinadas coisas e facilito o caminho delas, né? Que é uma das coisas que mais me provoca, digamos, mal-estar, que eu já comentei uma vez, que é a retenção do talento, né? Para mim, esse término, como recursos humanos, para mim, eu acho que não é o mais correto, não é o mais adequado, porque tudo que você retém já não é natural, é forçado, né? Já de entrada, né? Você a retém o palavra talento. já significa que você está forçando. Exatamente, e não permito que a própria pessoa, sem prêmios, né? Porque senão você fica no processo condicionado, eu só faço isso porque eu recebo um prêmio. Então, no final, não vai ter prêmio suficiente para manter essa pessoa. Então, aí a relação quebra, né? Fica com mal-estar e todo mundo se separa, enfim. E não precisa chegar nisso, né? Então, se por um lado a pessoa faz a parte dela, que é o se conhecer, o se permitir, olhar para dentro, falar é realmente isso que eu quero estar vivendo agora, é esse projeto de futuro que eu quero desenvolver, é com isso que eu quero contribuir, que eu quero deixar minha marca, né, o meu digital ali no mercado profissional, é assim que eu quero contribuir para um mundo profissional melhor. E a empresa, por outro lado, as pessoas que estão aqui nesses postos de trabalho estão nos postos adequados, né? Se sentem felizes, tem toda uma plataforma. E quando chegar o momento que o relacionamento quebra, isso é como na vida mesmo, acabou, e eu facilito, né? Não fico prendendo a pessoa, não, porque você é bom, porque você faz isso, não, eu facilito. Aí vai acontecer como aconteceu com você, chega, olha, a gente vai prescindir de você, ai, obrigado, nossa, você me deu um prêmio, né? Então, no final, acontece essa parte boa, que é inusitada, né? Não deixa de ser inusitada, mas isso, no final das contas, é um bom casamento, né? Um bom divórcio nesse sentido, né? Todo mundo está feliz, win-win, né? Todo mundo ganhou. E eu acho que se cada um faz a sua parte, né? Com responsabilidade, com permitir, com facilitar o caminho de cada um, por um lado o funcionário dele e a empresa dos funcionários e dela mesma, a produtividade vai subir naturalmente, né? Nada forçado, vai ser natural, né? Sim. Ai, que bom. Carlos, é isso. Já estão, olha só, 1h09, cara. Ou não, 1h25, sei lá. Já faz mó tempo que a gente está conectado. A gente fala muito. Não viu? Por os cotovelos. Obrigada, viu? Foi uma conversa super gostosa, super produtiva. Minhas filhas já estão me chamando na porta, não sei se dá para escutar. E obrigada de coração. Eu acho que essa conversa serviu também, né, para a gente trocar essa figurinha, também abrir novos canais da nossa mente e iluminar, dar essa possibilidade de iluminação na vida de outras pessoas, porque o que importa é isso, é o compartilhar a sabedoria, porque a sabedoria ela é totalmente compartilhada. Essa é uma maneira dessa série, né, de conversas que eu pretendo. Então, de verdade, gratidão, viu, pela sua participação. Eu que agradeço bastante pelo convite, Fernanda, e desejo sucesso no projeto e espero que as pessoas que tenham acesso a esse material, elas tenham algum proveito, elas consigam, né, que essa conversa consiga tocá-las de alguma forma, né, que dê aquele pequeno estalo e elas comecem a procurar por mais respostas. Exatamente. Esse é o meu desejo para quem tá ouvindo. Tá bom. Pois nada, obrigada, viu? E Obrigado. bom dia aí. Tchau, tchau. Tá, tchau.